Revisitando o seu passado com a reprogramação mental. Quem já assiste os meus vídeos sabe que eu estou no processo de reprogramação mental e chegou o momento de eu revisitar o meu passado para eu entender certos padrões. Na verdade, dessa vez, para revisitar o meu passado, eu fui instigada por um vídeo que eu vi lá no TikTok de uma pessoa falando que influenciadores ou profissionais da saúde que propagam de forma exacerbada o estilo de vida saudável, eles têm algum problema com a autoimagem. Então eu fui cavucar, fui bem a fundo da minha adolescência para eu entender se eu realmente era essa pessoa. Hoje eu consigo identificar de uma forma bem simples que eu não sou essa pessoa, mas eu já fui. Só que eu precisei voltar no tempo para relembrar disso, porque a gente vai vivendo e vai esquecendo por que a gente faz o que a gente faz. E essa é uma pergunta muito importante que eu sugiro que você faça para você. Por que você faz o que você faz? Bom, na adolescência eu me achava muito feia, tá? Eu tinha um cabelo ondulado pro cacheado, então ele não era assim. Eu tinha um dente separado, esse dente aqui do meio era separado, eu usei aparelho. A minha sobrancelha era muito grossa. O que é bonito hoje, antes era feio, né? Ela era muito grossa, então eu falava para minha mãe o tempo todo me levar no salão para que eu tirasse essa sobrancelha, porque eu acho que eu não tinha o meiozinho, mas ela era grossa, muito parecida com o que é hoje. Só que de tanto eu fazer tão nova, ela afinou muito. Eu não tenho fotos dessa época e eu não vou procurar agora, mas se algum dia eu tiver um tempo disponível, eu vou ver se eu consigo trazer essa minha versão para mostrar para vocês que a gente consegue mudar. Realmente, eu não me sentia bem com do jeito que eu era, as minhas amigas eram lindas, então todo mundo olhava para elas, menos para mim. Aí na adolescência, mais ou menos com 14 anos, meu corpo começou a ficar mais bonito, eu tenho uma boa genética, sendo assim eu comecei a treinar, aí minha autoestima foi melhorando, eu fui começando a cuidar do meu cabelo, comecei a fazer selagem muito nova para alisar o meu cabelo, aí depois eu aprendi a cuidar dele em casa com cronograma capilar, fui parando de fazer a selagem, fui parando de tirar a sobrancelha, fiz micropigmentação e fui me melhorando ao longo do tempo. E sim, quando eu comecei o meu estilo de vida saudável, eu era muito radical, eu já falei isso aqui várias vezes. Eu era muito radical, a questão da autoimagem pegava muito pra mim, porque eu não queria voltar a ser quem eu era, eu não queria me sentir feia de novo, eu queria ser vista, eu queria ser reconhecida, eu queria validação. Eu era muito nova, eu não entendia nada sobre isso, eu só queria ser notada. Dessa forma eu fui fazendo o que era possível, dentro das minhas condições financeiras, enfim, de parceria também, porque ao longo do tempo que eu fui crescendo no meu Instagram, eu fui fazendo parcerias, então eu fiz parceria de unha, eu fiz parceria de cílios, eu fiz parceria de algumas de roupa, de dente, eu já fiz clareamento por parceria, então muitas coisas eu consegui com o meu trabalho de influenciadora. Hoje eu não sou mais influenciadora, eu sou nutricionista, na verdade eu tô voltando com um perfil que eu utilizava de influenciadora para falar um pouco sobre essas questões de lifestyle, moda, mentalidade, porque eu gosto muito da blogueiragem, ela ainda reside em mim. Aí eu decidi voltar, dividi meus Instagrams, agora eu tô com um de nutricionista e outro para esse lifestyle no geral, onde eu vou trazer muitas coisas que vocês gostam aqui, inclusive moda, tudo que eu tenho aprendido na minha reprogramação mental, a questão da maternidade também. Se você gosta do meu perfil, já me segue lá, quer dizer, não para o vídeo aqui não. Espera até o final e depois me segue lá no outro Instagram. Mas voltando à pauta. Sim, eu acredito que muitas influenciadoras hoje têm uma relação desafiadora com a autoimagem, não se aceitam, querem mascarar um problema do passado, da infância, da adolescência. Por isso que é extremamente importante você conhece-te a ti mesmo. Porque você se conhecendo, você consegue resolver esses problemas de autoimagem que muitas vezes estão velados, estão silenciados, e aí você tenta usar a sua imagem, o seu jeito, às vezes até de um jeito forçado, você perde sua essência, você começa realmente a fingir, a usar uma máscara de solução que não é a solução do problema, você tem que ir lá na raiz, você tem que ir lá na causa do problema. Você tem que identificar por que você é assim, o que te levou a ser assim. Foi a sua infância? Você sofreu bullying? Como você se sentia na escola? Você era excluída? Ou você não era excluída e depois foi excluída? Os seus pais te tratavam mal, falavam que você está acima do peso, ou não te aceitavam de certa forma? Você tem que ir atrás das respostas. Eu já indiquei um livro para vocês e eu vou indicar de novo. O livro de Deepak Chopra, O Efeito Sombra, ele trabalha muito
na questão do autoconhecimento, ele trabalha muito a questão dos seus lados opostos, porque todos nós somos luz e sombra. Nós somos seres duais. Não somos só bondade o tempo todo, a gente tem um lado que é negativo, e esse lado negativo ele é balanceado com o lado positivo. O que a gente precisa entender é sobre qual lado tem que sobressair, qual lado a gente tem que silenciar, qual lado a gente precisa entender. E esse livro, ele traz não só a questão de identificação com as sombras, mas também uma forma de você aprender a lidar com elas, porque você vai ter que aprender a lidar. Senão, você vai mascarar com a sua autoimagem, com a sua identidade, para que você se torne uma pessoa que você não é. E às vezes o fardo de carregar uma personalidade, uma identidade que não é sua, é ruim. Você não sustenta por muito tempo. Você perde pessoas, você magoa pessoas, você se frustra. São vários processos. Quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, eu já tinha identificado algumas questões que eu tive na minha adolescência, muito mais na adolescência. Eu não lembro da infância, na verdade. Não lembro de ter sofrido bullying, eu não lembro de ter... Meus pais também são super amorosos, nunca passei por nada assim que me afetasse. Mas na adolescência, sim, eu tinha essa questão da inferioridade, de me sentir feia, de estar com meninas que sempre eram observadas e eu não era observada, eu era aquela pessoa que tava, sempre estava neutra, entendeu? E aí eu fui trabalhando em mim ao longo do tempo pra me melhorar. Nunca foi um fardo também me cuidar da forma que eu me cuido. Por mais que eu tenha o autocuidado hoje muito instaurado, parando para pensar no meu passado, não foi algo que foi também horrível, eu não fiz forçada, sabe, sofrendo do tipo, nossa, eu vou fazer isso aqui para eu ser melhor do que todo mundo, ou nossa, eu vou me fazer isso aqui para eu me sentir tão bem quanto... Não, eu fui fazendo e de forma natural, eu fui aprendendo a ter autocuidado comigo, a discernir o que era importante e o que não era, de como eu me sentia bem, de como eu não me sentia bem, do que vestir. Fui me interessando muito mais sobre estudos de autoconhecimento, de moda, para me melhorar, para eu me sentir uma mulher mais autoconfiante, porque a autoconfiança para mim é extremamente importante em todas as áreas, seja no seu pessoal, seja na área profissional. Eu sempre quis trabalhar a autoconfiança, porque eu sabia que eu tinha um propósito em relação a mulheres, em relação ao mundo, de trazer conteúdo, de falar sobre o que eu penso. Para você falar o que você pensa, você precisa ser autoconfiante, porque não é qualquer pessoa que coloca a cara na internet podendo receber muitas coisas positivas, mas também muitas coisas negativas, podendo ouvir críticas muito boas, mas também críticas destrutivas, haters, etc. Então, para colocar o meu rosto no mundo e falar o que eu penso, eu tive que me blindar. Vou colocar blindar a palavra, talvez não seja a melhor opção. Eu tive que me cuidar para aprender a falar bem, me vestir bem, me vestir do jeito que eu gosto. Não importa a forma que você se sente. Se você busca melhorar, mas de forma impositiva e punitiva, vai ser um sofrimento. E eu nunca quis trazer o sofrimento para minha mudança, para minha evolução e transformação. Mas todo mundo que me conhece sabe que o autoconhecimento é um dos pilares da vida. Você precisa conhecer você, a sua história, o que você gosta, o que você não gosta, os seus limites, o que você tolera, o que você não tolera, para que as pessoas não pisem em cima de você, para que você não se sinta inferior, para que você não queira ser transparente para o mundo, para que você não queira ser invisível para o mundo, para que você tenha voz, para que você faça as coisas bem feitas, de acordo com aquilo que é importante para você, para que você se cuide, para que você não deixe que o mundo te esconda de você mesmo, para que você não tenha vergonha de você, do seu processo de evolução, para que você esteja aqui para evoluir, porque a gente está aqui para evoluir. A dádiva da vida é essa. É trabalhar a nossa evolução. Não é pra gente vir ao mundo e desistir de tudo. Não, é pra você mostrar o seu máximo potencial. E eu sei que você tem. Só que às vezes você não revisitou as camadas anteriores da sua vida e é uma pessoa amargurada, é uma pessoa triste, é uma pessoa que sempre tá cabisbaixa, que tudo é ruim, que nada funciona, de energia e frequência, lá embaixo. E eu particularmente acredito que nós viemos ao mundo para sermos mais, para evoluirmos mesmo,
para nos desenvolvermos mesmo e sermos felizes. Só que essa felicidade, ela é construída a partir de cada mundo individual. O que é bom para mim, talvez não seja bom para você. O que está atrelado à minha autoestima, autoconfiança e autocuidado, talvez não seja o mesmo que é para você. Talvez você não tenha paciência de fazer um cronograma capilar para ver o seu cabelo bonito. Talvez você não tenha paciência de se alimentar saudável para ter um corpo harmônico, para ter um corpo que vai te dar uma resposta de qualidade de vida. Às vezes você gosta mais de comer besteira do que saudável, e aí você responde às consequências disso. Muitas vezes você não vai treinar na intensidade que eu treino todos os dias, e aí tá tudo bem. Só que você precisa encontrar uma forma saudável nessas suas decisões para que você tenha qualidade de vida, para que você se sinta bem. Sugiro de verdade que você aproveite a vida, que você não enxergue o mundo preto, cinza, triste, porque existe muita vida para você viver. Existe uma abundância da natureza, existe uma abundância nas suas decisões, porque a partir delas você viverá essa abundância que já existe. No campo das possibilidades tudo existe, só que você precisa acessar essas possibilidades, e a gente acessa a possibilidade se abrindo para o mundo, se abrindo para o novo, estando feliz. Não adianta você estar triste, xoxo, capenga, porque isso não vai te levar a lugar algum. Só a tristeza, só a se afundar. Respondendo de fato à pergunta, eu acho que eu já dei uma introdução e o que eu penso sobre isso. Eu acredito sim que existem pessoas que trazem a influência e o estilo saudável de forma não impositiva, mas é como se fosse o único caminho para você viver um estilo de vida saudável, só que é tudo muito, né? É muito treino, é muita alimentação saudável, é muito foco, é muita disciplina, é aquele excesso de ser muito bom em tudo o que faz. Atrás de todo excesso existe uma falta. Vocês já devem ter escutado essa frase por aí. E eu confirmo que sim, porque quando eu era essa pessoa que trazia o lifestyle com muito ego, eu era essa pessoa que tinha uma falta. Eu tinha a falta da validação, eu tinha a falta do reconhecimento, eu tinha a falta de comprovação, feedback mesmo, de mostrar para as pessoas que eu estava bem, mesmo sendo mãe, mesmo trabalhando, mesmo estudando. Eu queria mostrar serviço, sabe aquela pessoa que não vai dizer que tá ruim? Eu era essa pessoa. Hoje não, hoje eu tenho um lado muito mais vulnerável, de que eu falo sim das dores, que eu falo dos momentos difíceis, dos momentos ruins. Claro que não torno do meu conteúdo isso, porque eu também não acredito que seja o melhor caminho para se conectar com pessoas, apesar de que eu sei que tem muita gente que passa o que eu passo, que já passou o que eu passei e se conecta comigo pela minha história, mas a minha linha de raciocínio para trazer o estilo de vida saudável é sempre na positividade, tá? É sempre na energia boa, de que isso transforma a sua vida, de que escolher um estilo de vida saudável não é um martírio, não é um sofrimento, mas sim uma das melhores escolhas que você pode fazer por você e por todos, porque você estando bem, você fica mais autoconfiante, você se arruma mais, você tem mais disposição, mais energia, mais vitalidade, você quer fazer esporte, você quer comer melhor, você se olha no espelho e sente orgulho, você não sente aquela tristeza profunda de não ter resultados. E eu já estive dos dois lados e eu sei muito bem como funciona. Mas hoje eu tento trazer um equilíbrio, porque é difícil também ter um equilíbrio em tudo. E trazer uma verdade, uma leveza no processo, porque sem leveza, sem verdade de contexto, sem entender a sua história, sem se conhecer, fica muito mais desafiador você ter constância e você chegar no resultado que você deseja. Bom, é isso. Eu queria trazer essa reflexão para vocês, porque pensei muito no comentário dessa moça que trouxe esse vídeo para o TikTok, e eu acho muito pertinente a gente falar também sobre essa pauta de o excesso e o equilíbrio entre o estilo de vida saudável. Me conta aqui o que você achou, o que você pensa sobre essas influenciadoras ou profissionais da saúde que trazem o estilo de vida como uma obrigação, uma lei. E se você se sente bem, se você deixa de seguir, se você segue, se você se incentiva, conta a sua opinião aqui. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.